Lua cheia, Sagitário, 31 de maio de 2026, 5 horas e 44 minutos. A lua cheia, para astrologia, ela significa uma culminação, um momento de culminação, de clareza emocional. Ela marca um período de colheita e de revelações também, além de ampliar a nossa sensibilidade. Pode também causar algumas tensões, alguns exageros emocionais e alguns conflitos. Então a gente tem que cuidar. Essa lua cheia ela está acontecendo no signo de Sagitário e acontece de 31 de maio a 8 de junho de 2026. Temos aí aspectos harmoniosos e desafiadores. Por quê? Porque de um lado ela vem estimular a busca por conhecimento, por crescimento pessoal e também vem aumentar a nossa visão com relação à vida, uma visão mais ampla com relação à vida. Mas por outro lado também intensifica a inquietação mental, a nossa ansiedade e o excesso de pensamentos. Então a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. A lua em Sagitário então está em oposição com o sol em Gêmeos. A lua em Sagitário buscando sempre sentido, liberdade, expansão e verdades mais profundas, e o Sol em Gêmeos estimulando a nossa curiosidade, a nossa comunicação e as trocas, né? E o sentido de múltiplas possibilidades. Sempre tem alguma possibilidade que a gente pode explorar. Então, essa oposição ela vem criar um eixo de conhecimento prático e sabedoria mais ampla, e também pode nos ajudar a fazer questionamentos sobre o que nós acreditamos e sobre a forma como nós estamos comunicando aquilo que nós acreditamos. Será que nós estamos comunicando exatamente o que nós pensamos, o que nós acreditamos, ou existe aí uma discrepância entre o que nós acreditamos e a forma como a gente se comunica com as pessoas? Então, é uma situação que nós precisamos pensar a respeito. E é uma semana para crescimento mental, crescimento mental, crescimento espiritual e abertura para novas perspectivas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Lembrando que essa lua cheia, ela é uma lua cheia da lunação de Touro, que começou dia 16 de maio. Depois nós tivemos a lua crescente, crescendo em Virgem, que começou dia 23 de maio. E agora, então, nós temos a lua cheia. E eu vou deixar os vídeos das luas anteriores aqui em cima para vocês assistirem. E eu trouxe outros aspectos, além da oposição da lua e do sol, e começando com aspectos harmoniosos. Por exemplo, lua em trígono com Saturno. Esse aspecto da lua com Saturno, ele nos ajuda trazendo mais maturidade emocional, mais coragem e uma estabilidade interior bastante grande. Nos ajuda a agir com mais responsabilidade, com mais confiança, com mais determinação. Então é muito positivo esse aspecto. A lua também está fazendo, claro, tem muito mais características, mas não dá para falar tudo. Então a lua também está fazendo um trígono com Netuno, porque Saturno e Netuno estão bem pertinho. Então a lua também está fazendo um trígono com Netuno, e esse trígono com Netuno vem amplificar nossa intuição para essa semana. Nós podemos nos sentir mais inspirados e com uma sensibilidade espiritual muito maior, prestar atenção nos sonhos. A gente pode estar mais criativo e sentindo que existe um propósito profundo e interior muito grande. Então, muito positivo esse trânsito. O Sol, por sua vez, ele também está fazendo um aspecto com Saturno, que é um sextil, é um aspecto harmonioso. Essa semana a gente consegue acessar muito mais facilmente esse sentido da disciplina mental. Aumenta o nosso foco e a gente fica com muito mais responsabilidade com relação às ações que a gente tem que fazer, com relação às coisas que a gente tem que fazer. E também
nos ajuda a transformar ideias, que é aqui o Sol em Gêmeos, em projetos concretos, Saturno em Áries. Então é bem positivo. O Sol em Gêmeos também faz um outro aspecto muito importante, que é um trígono com Plutão. O Plutão está em Aquário, então esse trígono é potente, é poderoso e nos ajuda a intensificar o nosso poder mental. Olhem que importante esse trânsito. E a nossa percepção aumenta e a nossa capacidade de transformação aumenta muito. Transformar o nosso eu, transformar o nosso self, transformar a nossa individualidade básica, porque nós podemos fazer mudanças profundas através do conhecimento, né? O Sol está em Gêmeos, e também do autoconhecimento. Então, nós podemos ficar muito mais autênticos e buscar muito mais força interior, nos renovar muito mais essa semana, se nós estivermos abertos para isso. O Mercúrio faz um sextil com o Quirón, que é um aspecto bastante importante, bastante poderoso, porque ele vem facilitar os diálogos e diálogos curativos e também nos ajuda trazendo uma maior compreensão emocional. Então, é bem importante, né? Nós ficamos muito, o nosso ouvido fica mais receptivo para ajudar os outros e também para ajudar a nós mesmos. O Mercúrio também, ele está fazendo um trígono com o nó do norte, então vem estimular a comunicação, a nossa comunicação mais intuitiva e também vem para ativar as nossas percepções com relação ao nosso propósito, né? E pode gerar um crescimento interior grande à medida que a gente vai pensando no propósito de vida para gente dessa semana, que continua da semana passada e vai para frente ainda, para que a gente consiga desenvolver o nosso propósito. E aí, com tantos aspectos harmoniosos para nos ajudar, eles ajudam com relação aos desafiadores. E com o aspecto desafiador, eu trouxe a Lua aqui em Sagitário em quadratura com o nó do norte aqui em Peixes. E isso pode gerar um conflito entre as nossas emoções, as nossas crenças e a direção que a nossa vida está seguindo. Então, de repente, a gente acredita em determinadas coisas, mas talvez perceba que a nossa vida está seguindo um outro rumo. A vida está seguindo um rumo diferente do que a gente acredita. Então, esse conflito pode acontecer essa semana e a gente tem que sintonizar, a gente tem que realmente tentar centrar para que a gente não fique dentro desse conflito e não consiga sair. O Sol também está em quadratura com o nó do norte, então continuamos ali, né? Tensão, de novo, tensão aqui, com o Sol, entre a nossa razão e a nossa intuição, porque o nó do norte está em Peixes. Aqui pode intensificar as nossas dúvidas sobre as nossas escolhas, as escolhas que a gente está fazendo, os caminhos que a gente está escolhendo caminhar e o nosso propósito de vida. Então, isso a gente tem essa possibilidade de mexer com essa dinâmica aqui, mas a gente tem aspectos harmoniosos para nos ajudar. O Júpiter em Câncer, ele faz uma quadratura com o Quirón aqui em Áries, e Júpiter amplia tudo que ele toca. Então, pode ampliar nossa sensibilidade emocional, as nossas inseguranças e atuar mais diretamente nas nossas feridas emocionais, ampliar as nossas feridas, ampliar as nossas experiências, de repente, com outras pessoas, ativando as nossas feridas emocionais. Então, a gente pode ficar muito reativo, porque vai intensificar as nossas reações emocionais ligadas à nossa autoestima, porque Quirón está em Áries, mas esse aspecto tem um componente positivo, porque se a gente se abrir para o autoconhecimento, é um aspecto que vai nos ajudar a trazer mais crescimento emocional e cura. Através do autoconhecimento, a gente pode acessar um crescimento, um amadurecimento e curar determinadas feridas. Ao invés de fechar os olhos para as feridas e fechar os olhos para as coisas que as outras pessoas estão fazendo ou estão falando, que estão acionando as nossas feridas, nós temos que abrir os olhos e tentar curá-las, porque também é um aspecto que vem para favorecer nesse sentido. Daí, como último aspecto que eu trouxe o aspecto da Vênus fazendo essa quadratura com Saturno, porque isso pode gerar
alguns bloqueios emocionais essa semana com esses outros aspectos desafiadores ali, né? Pode ajudar, então, auxiliar a fazer a gente se sentir bloqueado, emocionalmente bloqueado, mais inseguros e gerar mais insegurança, mais medo de rejeição essa semana também. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com isso, mas intensifica, é um aspecto que intensifica as nossas carências, a cobranças emocionais, tanto com relação a nós mesmos, quanto com relação às outras pessoas, e também ele fortalece a dificuldade, a nossa dificuldade de nos relacionar com as outras pessoas. Ele traz essa coisa do bloqueio, parece que fica difícil se relacionar com as outras pessoas, fica pesado demais. Mas é um aspecto que também, se a gente usar ele de forma positiva, olhar, enxergar ele como o Saturno aqui como um mestre, como um professor, e não como aquele que vem nos trazer problema, se a gente enxergar dessa forma, se abrindo para o aprendizado, também nós podemos aproveitar esse aspecto para amadurecer afetivamente e construir vínculos muito mais conscientes com as pessoas daqui para frente. É a Vênus, né? É a Vênus com Saturno. Então a gente consegue construir vínculos, aprender a construir novos vínculos muito mais conscientes com as pessoas através desse aspecto, sendo auxiliados por todos aqueles aspectos harmoniosos que eu falei para vocês antes. Ok, pessoal? Então, por enquanto, era isso que eu queria trazer para vocês dessa lua cheia em Sagitário, que vai de 31 de maio a 8 de junho de 2026. Essa é uma semana que, administrando os aspectos desafiadores, nós podemos sentir que a gente está querendo buscar por mais liberdade. A gente está querendo ser mais verdadeiro e também querendo expandir os nossos horizontes. A gente está mais curioso, uma vontade maior de se comunicar, de trocar ideias, de aprender, de explorar, de nos expressar. A gente pode estar muito mais otimista, com uma visão muito mais ampla e com muito mais fé no futuro. Só temos que cuidar um pouquinho com a nossa possibilidade de ficar muito inquietos mentalmente ou muito dispersos. Daí se a gente focar aqui na dispersão e na inquietação, a gente perde a oportunidade de atuar com as características positivas que essa lua cheia traz para nós essa semana. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Gratidão realmente infinita para quem está me acompanhando, deixando like, fazendo comentário, compartilhando os meus vídeos com quem vocês sabem que gostam desses assuntos. Gratidão infinita. Até mais.